Oi galera, tudo bem? Estou aqui com este objeto que eu acho que muitos pais e muitas crianças reconhecem. Lancheira, pois é, a volta às aulas está batendo na porta, claro que dessa vez de um jeito diferente, mas muitas famílias já vão ter que se preparar para preparar a lancheira. Já bateu o desespero aí? Então calma que eu vou te ajudar. Só que antes de eu te ajudar, eu vou pedir para você também me ajudar. Então já dá o seu like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não tiver inscrito e ativa as notificações para ficar sempre informado sobre quando entrar um vídeo novo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês como que a gente pode preparar essa lancheira todos os dias de forma a garantir que pelo menos alguma coisa a criança vai comer. Então solta a vinheta pra gente começar. Olá, eu sou a Natália Donato, educadora alimentar e educadora parental em disciplina positiva e estou aqui com uma missão. Eu quero ajudar você a parar de ter medo da obrigação de montar a lancheira. Porque parece assim exagero meu, mas tem muita gente que fica aí descabelada só de pensar que todo dia tem que montar a lancheira. Tudo bem que esse ano, com a questão ainda do ensino híbrido, que a maioria das escolas vai adotar no início do ano, você não vai ter que montar aí todo dia a lancheira. Bom, na verdade, o seu filho mesmo em casa vai ter que tomar um lanchinho. Então a ideia da lancheira serve até para quando você for oferecer o lanche dentro de casa. Um dos desesperos da montagem da lancheira é escolher itens maravilhosos para colocar aqui dentro e aí na hora do recreio a criança torce o nariz e não come nada. E aí? Vou mandar só o que ele quer? Porque eu não quero dar trabalho para ninguém? É isso? Não, né? Pois é. Então já sei. Eu vou fazer um acordo com o meu filho, Natália. Eu vou falar assim pra ele que se ele comer o que tem na lancheira, toda sexta-feira eu vou mandar um doce pra ele. Pode ser? Também não, né? Não. Eu já sei. Eu vou falar pro meu filho que ele tem que comer. Que senão eu vou mandar a lancheira vazia pra ele aprender que se não é pra ele comer, a lancheira vai vazia. Pode ser? Não pode, né, gente? Disciplina positiva. A gente não acredita nem em recompensas e muito menos em punições. Então, e aí, Natália, como é que na prática eu vou fazer esta lancheira mágica? Primeiro de tudo, você vai ter que fazer um combinado entre olhar para as preferências e gostos do seu filho e, de certa forma, respeitar isso e envolvê-lo na organização dessa lancheira. Porque não dá para você montar a lancheira sem envolver a criança e esperar que ela colabore fazendo a parte dela, que é comendo o que você pôs na lancheira. Não é assim que funciona. Então, quando você envolve a criança na preparação da lancheira, não há surpresa para ela a hora que ela chega na escola, abre e encontra o lanchinho lá dentro. A outra coisa importante quando eu falo de respeitar as preferências da criança, não é no sentido de só mandar os doces que ela come. Mas, o que acontece muito? Tem famílias que delegam para a escola o trabalho de fazer a criança comer um determinado alimento. Então, assim, em casa, o meu filho não come sanduíche, mas eu mando na lancheira, porque a tia da escola vai fazer ele comer. Não vai, né? Então, vamos falar em termos práticos. Funciona assim. Você vai chamar o seu filho para montar a lancheira, tá? O que tem que ter nessa lancheira? Tem que ter um líquido, pode ser um suco natural, pode ser um chá gelado, de preferência que você fez na sua casa, pode ser água de coco, ou se a criança não tem o hábito de consumir água ao longo da tarde na escola, você pode mandar água na lancheira. O que você vai tomar cuidado quando mandar esse líquido? Evitar mandar uma coisa muito açucarada. As crianças já estão criando um hábito do paladar muito doce para bebida. Então, de preferência, vá cortando esse hábito. Se o seu filho ainda consome suco com muito açúcar ou esses achocolatados prontos que são lotados de açúcar, não dá para você ser radical. Não dá para você cortar de 3 colheres de açúcar para 0 açúcar. Ele não vai tomar.
Então vá gradativamente diminuindo a quantidade de açúcar nessa bebida, tá? Lembre-se, eu falo sempre aqui, pequenos passos rumo ao progresso. Nada de radicalismo aí nessa lancheira. Outro cuidado é em relação ao armazenamento dessa bebida. Algumas escolas disponibilizam geladeira para as crianças, porém, como estamos vivendo um momento de novos protocolos de higiene e segurança das crianças, as escolas, algumas têm tirado essa possibilidade do acesso à geladeira. Então, nesse caso, meu amigo, minha amiga, você vai ter que investir numa boa garrafa térmica, tá? Vá atrás de garrafas que sejam térmicas de verdade. Algumas são de inox, mas não são térmicas. É preciso que haja na garrafa algum aviso de por quanto tempo ela conserva aquela bebida para que você fique garantido ao mandar na lancheira do seu filho. Uma estratégia que é muito legal para você fazer é acrescentar na garrafinha pedrinhas de gelo, ajudam a conservar. Ou, se você quiser, por exemplo, seu filho passa o dia inteiro na escola, você pode congelar o suco e mandar ele congelado. E aí, ao longo do dia, ele vai descongelando na lancheira. E a hora que seu filho for tomar, é só dar aquela sacudida e tá pronto para beber. O que eu mais tenho receio de mandar na lancheira é leite, tá? Então, de repente, uma solução pode ser você mandar leite em pó. Você manda o pó e aí você instrui o seu filho ou manda um avisozinho na agenda para que na hora do intervalo ele complete com água do bebedouro. Ou, se você quiser, você manda uma garrafinha com água, ele completa e sacode na hora. E quando eu falo leite em pó, eu não tô falando de fórmula não, gente. O mercado tem a opção do leite em pó, inclusive é uma opção ótima para aquelas famílias que tem pouco consumo de leite, ele costuma estragar na geladeira. O leite em pó resolve. Hoje em dia vocês encontram, inclusive, entre os leites vegetais. Tem leite de coco em pó, leite de amêndoas em pó. Então dá para você fazer essa opção. Para criança que gosta de tomar leite no intervalo, eu prefiro que você faça dessa forma. Achocolatado, não adianta me perguntar qual é a melhor opção, que não tem. Eu sei que no mercado já há alguns achocolatados de marcas nas versões de leite vegetal. Então você tem leite de castanha com chocolate, leite de aveia, leite de arroz, mas eles são mais caros, então não é aquela opção igual aquele que você compra lá no pacotinho, sabe? Com 3, 4, 5 e manda todo dia na lancheira. Não é a mesma coisa. E se você tem o hábito de mandar todo dia esse achocolatado na lancheira, não faça isso, por favor. Eles são uma bomba de açúcar. Alguns chegam a ter mais açúcar do que um refrigerante. Se você acha que eu estou exagerando, faça o teste. Eu já fiz com algumas crianças. Cada copo de 200 ml de água, coloca aí umas 7 colheres de açúcar e tenta beber. É mais ou menos isso que tem lá no achocolatado de caixinha que você manda para o seu filho. Vamos agora passar para outra parte da lancheira, que é a fruta. Na verdade, a gente fala fruta, mas o ideal é que seja, pode ser fruta, pode ser um legume. Tem crianças que adoram levar para a escola tomatinho cereja. Tem criança que gosta de levar para a escola batata. Eu já vi, principalmente os pequenininhos, já vi educação infantil, criança leva brócolis para a escola. Gente, sem julgamento. Se a criança gosta de comer em casa, você tem que respeitar. Tem criança que gosta de levar palitinho de cenoura ou aquela cenourinha baby. A minha filha, por exemplo, adora levar para a escola batata cozida com orégano, azeite e sal. É uma opção muito bacana para mandar na lancheira. Então, você pode optar por essas alternativas ao invés da fruta. Mas a fruta é sim o mais clássico para se mandar na lancheira das crianças. E aí, neste caso, você pode mandar a fruta inteira, você pode mandar a fruta em cubinhos, você pode fazer espetinhos de fruta, tem vários palitinhos em tamanho menor, que vende-se por aí sem ponta para você fazer isso. Você pode usar cortadores para cortar essas frutas em tamanhos diferentes. Você pode, por exemplo, fazer uma salada de fruta e usar suco de laranja natural como um conservante, ou você pode espremer limão para ser um conservante. Há várias formas de mandar. Algumas frutas nos causam maior preocupação porque elas escurecem mais rápido. É o caso da maçã e da pera. O que você pode fazer nesse caso? Você pode ensinar o seu filho a comer a fruta inteira. Aqui, por exemplo, eu nem me preocupo, mandar maçã e pera é a coisa mais fácil. Eu só coloco na lancheira e vai para a escola. Agora, se o seu filho é pequeno e gosta muito de comer a maçã picadinha ou a pera picadinha, você vai fazer o seguinte: você vai dar preferência a cortar com uma faca de cerâmica,
porque isso dá uma atrasada no processo de oxidação. E você vai espremer um pouquinho de limão ou um pouquinho de laranja e vai colocar num potinho bem fechado. De preferência um pote térmico. Existem sim já potes térmicos disponíveis no mercado. É um bom investimento porque dura muito. Eu tenho um aqui em casa que, sem brincadeira, ele já dura 9 anos e tá perfeito. Então, mesmo que eu tenha pago caro nele há 9 anos, pensa no quanto eu já fiz esse investimento valer. Se você não tem essa opção, você pode, por exemplo, cobrir o potinho, envolver dentro do potinho com papel alumínio. Por quê? Porque é justamente o contato com a luz e com o oxigênio do ar que oxida a fruta. Então, se você corta imediatamente, espreme limão, coloca num potinho bem fechado e escuro e já põe na lancheira, ele vai ficar mantido por mais tempo. E aí vale explicar para o seu filho que mesmo que a hora que ele abrir, se tiver um pouquinho escurecido, gente, a fruta continua excelente, tá? A fruta não precisa estar perfeitinha, com a polpa branquinha para ele comer. A natureza tem as suas imperfeições e é justamente o que torna ela mais perfeita. Mas, Natália, meu filho não come fruta de jeito nenhum. E aí, não vou mandar a fruta na lancheira? É assim. Primeiro, você vai em casa fazer o trabalho de de colocar fruta no café da manhã, no lanche da tarde. Você vai criando esse hábito da fruta. Em relação à escola, qual é a minha recomendação? Mande. Se no início a rejeição do seu filho é muito grande, você pode mandar assim, combinar com ele de mandar 2 vezes na semana no começo, ou 1 vez por semana, e mandar pouca quantidade. Fala pra ele que ele não é obrigado a comer. Mas explique pra ele que a fruta lá tem um papel, né? Ela fornece energia, ela vai ajudar ele a ficar com bastante energia pra pular, pra brincar, né? Fruta é docinha, é gostosa. Use a linguagem adequada pra faixa etária do seu filho, tá? E aí, com o tempo, ele vai aumentando a colaboração dele pra consumir aquela fruta. Outra opção legal é levar ele com você, claro, de máscara, para comprar as frutas da semana. Deixe que ele escolha. Natália, mas ele só escolhe manga e banana. E aí, eu vou mandar só manga e banana um ano inteiro? Olha, eu vou contar pra vocês um segredo. Aqui em casa eu tenho o mesmo problema. Se eu pedir pra minha filha escolher, ela só quer maçã, tá? E não pense que é qualquer maçã. Ela preferencialmente quer aquela maçã daquela turminha do gibi, sabe? Aquela que vende no pacotinho. É zero trabalho. Então eu poderia simplesmente falar, vou mandar isso daí, ó. Não preciso cortar, já vem, sei lá, meio higienizada mesmo, é só mandar. Não dá. Então você vai fazer, de novo, combinados com a criança. De que você pode sim, 1 vez, 2 vezes na semana, mandar a fruta que ela gosta, e em outras ocasiões você vai mandar outras frutas, de repente junto com a que ela gosta, mas de forma que ela possa conhecer essas outras frutas e consumi-las, tá? Às vezes nós é que acabamos criando essas situações que favorecem a criança a consumir um único alimento. Então, em relação às frutas ou legumes, essa é a sugestão para você fazer com a lancheira. E para finalizar, vem o que a gente chama de lanchinho principal. Na verdade, é o lanchinho que vai ser talvez uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína para o seu filho, que em linguagem do nosso dia a dia basicamente é o quê? Sanduichinho, pão de queijo, uma mini pizza, um salgado assado, um bolo integral feito em casa, uma torta feita em casa, biscoito de polvilho, palitinho de mussarela, ovinho de codorna, tem tantas opções. Saiam da caixinha na hora de montar o lanche do seu filho. E, de novo, vamos nos preocupar com a conservação. De preferência, além da lancheira térmica, há embalagens térmicas. Pergunte na escola se há a possibilidade dele aquecer, se ele tem acesso a algum micro-ondas. Se ele não tiver, a ideia é que você já vá acostumando o seu filho a consumir alimentos à temperatura ambiente. Sabe quando eu falei agora há pouco da fruta, de que nós adultos é que criamos alguns empecilhos? A mesma coisa vale para os alimentos principais. Tem muita mãe que me manda mensagem assim, mas como é que eu faço para o pão de queijo não chegar murcho na hora do recreio? Gente, não tem o que você fazer, ele vai ficar murcho. O que você vai fazer é mostrar pro seu filho que pode comer o pão de queijo murcho e que, mas é muito mais gostoso comer o pão de queijo quentinho que acabou de ser feito. É claro, gente, mas assim, né, não tem alguém à disposição lá para entregar o pão de queijo quentinho pro seu filho.
A mesma coisa a pizza. Ai, mas como é que eu vou garantir que a pizza vai estar quentinha, com o queijo derretendo na hora que ele for comer? Não vai, mas eu vou te falar. Quantas pessoas você conhece que adoram comer pizza gelada no café da manhã? É uma delícia! Por que seu filho não pode consumir? Tem criança, gente, que faz até almoço e jantar e come frio. Eu não tô dizendo que é pra você não esquentar as coisas pro seu filho. Eu só tô dizendo que esses empecilhos de tá murcho, tá frio, tá feio, é a gente que acaba colocando na cabeça da criança pra dar essa falsa ideia de que então a comida não vale mais. Para com isso. Fale pro seu filho, olha, se você quiser, você pergunte na escola se você pode esquentar. Mas de verdade, tem muita criança que come a esfirra fria e não tá nem aí, o pão de queijo murcho não tá nem aí, pipoca fria e não tá nem aí. As crianças não se importam tanto com essas coisas quanto a gente fica, surtando na nossa cabeça de que eles vão se preocupar. Para facilitar a sua vida, você pode montar um cardápio para semana, um cardápio para o mês. Você pode inclusive preparar antecipadamente. Há opções de recheios de sanduíche que dá para você preparar na véspera à noite, ou você pode preparar e congelar. Sanduichinho frio, por exemplo, você pode fazer à noite e deixar na geladeira. Não tem problema nenhum, com patê de frango, com patê de atum, sanduichinho com queijo, várias opções. O pão de queijo, você, enquanto você tá lá organizando o café da manhã da família, ou enquanto você tá fazendo o almoço, já põe para assar, depois põe no potinho térmico e manda na lancheira. Se você se organizar, fica muito mais fácil para você preparar a lancheira. De resto, é aquilo que eu falei. Com o envolvimento da criança, organização, o dia a dia do lanchinho fica mais fácil. E para este ano, em que a gente provavelmente vai ter por algum tempo ainda o ensino híbrido, a minha dica para vocês é consistência. Ou seja, mesmo nos dias em que o seu filho não se desloca até a escola, faça o lanchinho no mesmo horário e com o mesmo estilo, né? Ou seja, uma fruta, um lanchinho principal, uma opção de bebida, porque aí ele vai criando essa consistência. Em vez de um dia ele leva a lancheira e no dia que ele tá em casa, ele come, sei lá, um chocolate, ele come bala, ele come uma pipoca que você vai estourar enquanto ele assiste a aula. E aí são essas coisas que vão quebrando a rotina e prejudicando a aceitação. E aí, gostou? Gostaram das ideias que eu dei? Se você se interessou pelas ideias da lancheira, eu tenho uma novidade para vocês. Na segunda-feira, dia 25 de janeiro, eu vou comandar uma live no meu Instagram, o educa.nat, junto com a pedagoga Aline Zarzur, pra gente falar um pouco mais sobre essas questões da lancheira, como organizar, o que eu posso pôr, como que a escola pode me ajudar, como contribuir comigo para que o meu filho tenha uma alimentação saudável também na escola. Vai ser às 8 da noite lá no meu perfil do Instagram, e agora então é um bom momento para você que ainda não me segue lá, para já começar a me seguir no Instagram. Além disso, agora aqui no canto do seu vídeo vão aparecer aí 2 opções de vídeos para você acompanhar. Clica em um deles que eu tenho certeza que vai ser exatamente a ajuda que você precisava. E eu vou ficar por aqui, agradeço a sua audiência. Se você não deu o like lá no início, agora é o momento de você deixar o seu like e, por favor, indicar o meu conteúdo para os amigos, para os parentes, para quem você quiser. Obrigada e até o próximo vídeo.